Alô. Bom dia, irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Bom dia a você que está conectado, né? A Tite, a Rosalba, certamente, e bastante gente, né? Pela fé, bastante gente, porque tá frio, irmãos. Mas se você já puder, né? Esteja compartilhando este culto, que com certeza Deus vai falar conosco nesta manhã. Manhã de frio, mas é uma manhã que Deus preparou a mesa celestial, o banquete celestial para ministrar na nossa alma, para ministrar no nosso espírito. Eu convido a você aqui presente, se colocar em pé no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos 15. Você em casa também, se você puder acompanhar a leitura da palavra de Deus, é muito importante. Salmos 15, nestas manhãs das causas impossíveis, aonde Deus tem operado sobrenatural, e nesta manhã não será diferente. Deus tem um propósito de mudar a nossa história, de mudar as situações que nós buscamos, estamos entregando nas mãos dele. O título diz: o verdadeiro cidadão dos céus, né? Salmos 15, diz a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala vezamente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos os olhos o reprobo, palavrinha diferente, né? Reprobo, pelo menos está na minha versão aqui, e desprezando, mas honra os que temem ao Senhor, aquele mesmo que jure com dano, o seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém? Vamos falar com Deus neste momento? Vamos pedir a bênção de Deus sobre este culto? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos no nome de Jesus, pela nossa vida, pela nossa salvação, pela noite de sono reparador, Pai, pelo frio, pelo tempo que o Senhor nos preparou, Pai, por esta porta, esta casa de oração, estar com as portas abertas para nos receber nesta manhã com a Tua presença, Pai. E nós entregamos a nossa vida, pedindo perdão sim dos nossos pecados, das nossas falhas, porque nós queremos, ó Pai, que o nosso cultuar se achegue na Tua presença, que os nossos louvores cheguem na Tua presença, que as nossas orações venham chegar até a Tua presença com resposta para nós, e que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, através da vida da Ana, Tua serva, Pai. Então nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus, sobre o culto desta manhã. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa cada um aqui presente. Abençoa cada um que estão se dirigindo para esta casa de oração, trazendo em segurança, protegendo, abençoando este culto presencial, mas abençoando o culto online também, Pai, visitando ali as famílias que já estão online, aqueles que participarão, visitando, sondando o coração de cada um aqui, mas sondando o coração de cada um ali no seu lar, na sua empresa, visitando, ó Pai. Nós pedimos, seja bem-vindo, Espírito Santo, toma o teu lugar de honra nesta manhã, no louvor, na hora
hora da intercessão, na hora da tua palavra com a Ana, na hora das orações, Pai. Venha falar conosco, Pai. Prepara o nosso coração, porque o ambiente já está preparado, Senhor, mas prepara a nossa alma, prepara o nosso espírito, prepara nossas emoções, a nossa mente, aqui presente, os que estão online. Prepara, Senhor, para que o Senhor venha falar de uma forma especial, para que o Senhor encontre liberdade para ministrar no nosso espírito de vida, ministrando e falando. Oh Deus, nós entregamos o nosso ser a Ti, Pai, e nós Te agradecemos. Eu te convido, a você que pode levantar a mão em meia altura, comece a agradecer a Deus, comece a louvar a Deus, comece a olhar para a tua vida, olhar o que Deus tem feito, como Deus tem sido fiel. Faça deste momento, alguns minutos, um momento de adoração, um momento de gratidão a Deus. Veja como Deus tem sido bom com cada um de nós, veja como Deus é fiel com cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós levantamos, ó Pai, a nossa cabeça, o nosso rosto para Ti. Nós levantamos, ó Pai, no nome de Jesus, com todo temor e tremor a Ti, as nossas mãos, o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque assim tem sido nas nossas vidas, Pai. O Senhor não tem permitido faltar nada, Pai. Então recebe nesta manhã, Pai, recebe o louvor da Tua igreja aqui presente, recebe o louvor, a gratidão do meu irmão, da minha irmã ali online. Recebe, Pai, recebe a atitude de adoração, o nosso coração voluntário, não por imposição, mas voluntário, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar a Tua santidade. Oh Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Nós bendizemos, ó Pai, a Tua santidade, que é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração, é digno do nosso levantar do nosso rosto, meu Deus, das nossas mãos, da nossa vida. Ó Deus, recebe nesta manhã, Pai, porque santo, santo é o Teu nome, santo, santo é o Senhor. Ó Deus de Israel, recebe a adoração da Tua igreja, recebe o louvor, recebe a gratidão, recebe, ó Pai, este coração quebrantado na Tua presença. Recebe, Pai, porque a Tua noiva, a Tua igreja, nós Te adoramos, nós reconhecemos a Tua soberania na nossa vida, nós reconhecemos a Tua soberania na nossa família, nós reconhecemos a Tua presença que é notória neste lugar. Este lugar não poderia ser outro lugar, a Tua casa de adoração, a Tua casa de louvor, a Tua casa onde nós oramos, o Senhor responde, a Tua casa onde o Senhor fala conosco e nos dá graça para obedecer e praticar. Oh Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos nesta manhã, nós Te agradecemos, porque ontem nós deitamos e dormimos e levantamos, porque o Senhor sustentou nós, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu alegria, o Senhor nos deu ânimo, o Senhor nos deu esperança e fé e alegria. Pai, recebe a nossa adoração, recebe a gratidão de cada um, recebe, ó Pai, o reconhecimento, meu Deus, do Teu agir, da Tua misericórdia que se renovou nesta manhã. Recebe, ó Pai, todo o gesto de amor, de gratidão, de carinho, de respeito, de temor, de alegria. Recebe nesta manhã, Pai, das nossas vidas. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, ó Pai. Nós declaramos que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso porto seguro, é o nosso baluarte. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso Deus, Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que abençoa, o Deus que faz brotar água da rocha.
se for necessário, e eu creio que o Senhor já está fazendo isso nesta manhã, em prol das nossas vidas, em prol da tua igreja, Pai. Oh Deus, nós te agradecemos pela fé, do teu cuidado e aquilo que o Senhor fará. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos também. Palmas no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Graças a ti, ó Pai. Santo, santo, santo. Agora sim eu convido a você a dobrar o joelho e consagrar a tua vida. Entregue nas mãos de Deus. Entregue, meu irmão, minha irmã, porque este é o segredo. Você quer ver milagre na tua vida? Você quer ver Deus agindo o sobrenatural? Se consagre mais, se santifique mais. Você vai ver quantos milagres Deus vai derramar sobre a tua vida. Vamos falar com Deus. Vamos entregar a nossa vida no altar do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós estamos prostrados diante da tua soberania, Pai. Nós estamos prostrados porque o Senhor é o único Deus que nós servimos. O Senhor é o único Deus que nós cremos. O Senhor é o único Deus que cuida de nós, que tem uma aliança conosco. O Senhor tem uma aliança, Pai, como o Senhor fez com nosso pai Abraão, através do Senhor Jesus Cristo também, do sacrifício. O Senhor fez uma aliança com cada um de nós. Oh Deus, nós nos santificamos a Ti, a nossa vida, reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, a Tua misericórdia, Pai. Nós entregamos o nosso ser a Ti, Pai, pedindo que o Senhor esteja recebendo a nossa consagração, a nossa santificação nesta manhã, Pai, porque a Tua palavra é muito transparente quando diz, ó Pai, que sem santidade, sem consagração, ninguém verá o Senhor, e se não verá o Senhor, muito menos as Tuas bênçãos. Então, Pai, nós nos consagramos, nós santificamos a nossa mente, o nosso coração, Pai, que o nosso coração venha a ser um coração puro diante de Ti, que o nosso coração venha agradar a Tua santidade, Pai. Recebe nesta manhã a consagração de cada um de nós aqui presente, a consagração do Teu filho, da Tua filha ali na sua casa, na sua empresa. Recebe, Pai, recebe, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso caminhar, o Senhor conhece o nosso deitar e levantar, o Senhor conhece, Pai, que o Teu Espírito Santo nesta manhã esteja nos capacitando a crer, nos capacitando a confiar mais, nos capacitando a deleitar mais em Ti, meu Pai, a descansar mais em Ti, que o Senhor nos capacita, Pai, nos dando força de unicórnio, meu Pai, força de um boi selvagem, nos dando força, nos dando alegria, nos dando muito ânimo, muita esperança, muita determinação, que jamais nós venhamos perder a fé, que jamais nós venhamos perder a esperança, que jamais nós venhamos perder a determinação, a alegria, o entusiasmo, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando na nossa vida nesta manhã, renovando as nossas forças, renovando a nossa motivação. Oh Deus, capacita cada um de nós, capacita-nos, Senhor, porque a Tua palavra está escrito que o Teu poder é para isso, é para nos aperfeiçoar, é para nos capacitar nas nossas fraquezas. O Teu poder nos ajuda nas nossas fraquezas, é o Teu poder que nos purifica, é o Teu poder que nos levanta, é o Teu poder que nos garante a vitória, é o Teu poder que nos leva a caminhar, que nos
leva a confiar através do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos com a Tua bênção, ajuda-nos com a Tua graça, com a Tua provisão divina, Pai. Sonda o coração de cada um aqui presente, sonda o coração de cada um que estão ali online, estão se derramando na Tua presença, estão pedindo a Tua graça, estão pedindo a Tua bênção, estão pedindo a Tua direção nas situações, ó Pai. Que o Senhor continua indo à nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, Pai, operando sobrenatural, começando na nossa vida, começando no nosso interior, começando na nossa alma, nos ajudando, nos capacitando, nos fortalecendo, nos encorajando para a peleja, nos encorajando, nos capacitando para vencer, nos renovando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, Pai, porque muitas vezes o Senhor nos abençoa e com uma mão nós recebemos e com a outra nós jogamos fora por falta de sabedoria, por falta de praticar a sabedoria. Oh Deus, nos capacita, nos dando sabedoria, entendimento, coragem. Oh Deus, renova nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um, Pai. Abençoa no nome de Jesus, porque está escrito na Tua palavra que as Tuas bênçãos não acrescentam dores, mas a Tua bênção prospera. Que o Senhor esteja prosperando a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida mental, emocional, sentimental, mas abençoa toda a área da nossa vida, Pai. Nós entregamos, nós consagramos, nós nos santificamos nesta manhã, pedindo a Tua bênção, pedindo que o Senhor nos reveste da Tua fortaleza, o nosso ser, a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor esteja revestindo da Tua fortaleza, Pai, nos abençoando, nos capacitando, nos dando esta graça, nos dando esta ousadia, nos dando a Tua força, Pai. Oh Deus, nos abençoa. Para isso nós nos consagramos, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos até mesmo o pedido, quem sabe uma intercessão, uma oração, nós apresentamos a Ti, pedindo e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Por esta manhã, por este momento tão precioso, que é o momento também do louvor, da consagração. Consagração é tudo, irmãos. Precisamos nos consagrar mais. Se nós queremos, eu estou ciente disso, e é o que Deus está fazendo neste tempo na minha vida, né? Algo que eu fazia tanto no passado, né? Sempre gostei de orar nas madrugadas, sempre gostei. E de uns 10 dias para cá, Deus tem me despertado de uma forma maravilhosa, é se consagrar. Se nós queremos ver milagre de Deus, o agir de Deus de uma forma muito nítida, né? Muito transparente, de uma forma especial, precisamos buscar mais da face de Deus, se consagrar mais, porque a presença de Deus é a nossa comunhão com Deus que vai operar milagre na nossa vida. Amém? Passa a palavra à irmã Ana. Vamos recebê-la louvando a Deus com as nossas palmas. Amém? Glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Amém? Você pode tomar assento? Bom dia, paz seja com todos. Muito bom dia para você que já está conectado conosco. Temos alguns irmãos ali. Bom dia, Tatiana Gonçalves. Bom dia, Anita Ribas. Bom dia, Rosalba Machado. Bom dia, Carlos Alberto Felizari. Bom dia, Tite Fiandanese. Bom dia, Luciane Valentim. Bom dia, Estela Mares.
E bom dia, Alzira Senegaglia. Pelo menos são os que estão aparecendo aqui, mas creio que se Deus te despertou nesta manhã, é porque algo Ele quer falar conosco, assim como o Senhor Ele ministrou no meu coração durante, sei lá, desde semana passada já. Essa palavra está no meu coração, e quando eu parei para preparar a mensagem, eu falei, meu Deus, é muita coisa para falar em pouco tempo, né? Mas Deus nos dá graça e nos dá a direção, nos dá a estratégia correta. Então, que realmente seja uma palavra rema para o teu coração nesta manhã. Que talvez você já escutou muitas vezes sobre o tema de hoje, mas que diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então, ela sempre se renova todos os dias. Então, que nós possamos extrair aquilo que o Senhor quer que nós extraiamos nesta manhã. Convido você a abrir a palavra do Senhor, mesmo sentado, lá em Levítico 6, Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Não é muito usual, né? Nós lemos no livro de Levíticos, mas tem tudo a ver com o que eu quero ministrar nesta manhã. Levítico 6, apenas o verso 12 e o verso 13. Se você ainda não compartilhou o culto desta manhã, você que está na sua casa, que você possa compartilhar, que você possa marcar pessoas, deixe seus likes para que desta maneira mais vidas sejam alcançadas. Você encontrou? A palavra nos diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar. Talvez esteja um pouquinho diferente da versão de vocês. Mas diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar. Repita isso. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Tá, agora acompanhe, por gentileza. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Repita mais uma vez. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós já tivemos o nosso período nesta manhã de louvor e adoração ao Teu nome, porque sabemos que Tu és grande, sabemos que sem Ti nós nada somos. Por isso, Senhor, nós nos achegamos à Tua presença com sinceridade de coração, Te louvando, Te bendizendo, adorando o Teu nome, declarando que o Senhor é tudo para nós. Mas neste momento, querido Espírito Santo, que o Senhor possa usar a minha vida, que o meu eu desapareça, mas que o Teu querer apareça, que realmente aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso espírito, no nosso coração, possa ser revelado nesta manhã. Por isso que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à Tua voz, ao Teu falar, ao Teu querer, Pai. Que nós venhamos a sair da Tua casa renovados, fortalecidos e diferente de como aqui chegamos. Por isso, ministra em nosso meio. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje, eu gosto de sempre elencar, né, colocar um tema. Diz assim: a resposta, o milagre que precisamos acontece quando edificamos altares. Você tem edificado altares? É uma reflexão, você precisa pensar. E confesso para vocês que antes de eu trazer essa palavra, quando Deus já falou comigo, falou ao meu coração, desde a semana passada, eu falei, Senhor, mas é uma palavra que é tão pregada às vezes, né? O pastor Josué tem o hábito de, no início dos anos, geralmente ele faz a campanha de Abraão, que foi um grande edificador de altares, e ele nos ensina muito através de altares, mas Deus falou muito forte ao meu coração e eu senti confirmação quando a Janete pegou a palavra ontem. E ela falou justamente sobre o sacrifício, né, de Isaac, algo nesse sentido, né, pastora Ângela? Pelo menos o texto era esse. E aquilo, eu falei, não, é isso mesmo. E nós estamos num mês que nós temos orado, né, em favor dos dizimistas, em favor dos ofertantes, em favor de todos aqueles que colaboram. E Deus falou muito claro comigo que a palavra era essa, porque eu pedi para Deus, eu falei, olha, se não for, Deus me coloca outra palavra. E não, Ele começou a trabalhar no meu coração em relação a este tema.
E aí eu parei para pensar, para analisar, eu pensei comigo assim, eu falei, será que nós realmente temos erguido altares na presença do Senhor? Será que realmente nós temos feito, assim como tantas pessoas que nós vamos estudar acerca, de uma maneira generalizada, os altares que fizeram a Deus, será que assim também tem sido na nossa vida? O texto de Romanos 12, 2, não precisa abrir, fala que a nossa vida deve ser oferecida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E se nós formos olhar a palavra altar, ela é vista dentro do Antigo Testamento cerca de, se está correto a minha fonte, né, é mais ou menos cerca de 390 vezes mencionado a palavra altar, só no Antigo Testamento. E ela vem da palavra hebraica misberá. E o que significa altar? Preste muita atenção. Lugar de manifestação da presença de Deus. No altar, aqui representado hoje, né, que nós temos dentro da casa de Deus, é onde há manifestação da presença de Deus. Eu creio que, assim como você, quando vem à casa do Senhor para cultuar a Deus, você deseja que Ele fale com você. E geralmente o Senhor, Ele fala conosco através da onde? Lá de fora? Não. Pode até falar, porque Ele pode usar até um animal para falar conosco. Mas a revelação, ela procede do altar. Lembrando mais uma vez, eu vou sempre recapitular. Qual que é o tema? A resposta, o milagre que precisamos acontece quando edificamos altares. Altar também é o lugar onde eram queimados os sacrifícios e os incensos ao Senhor. Era um lugar de perdão, onde o povo se achegava a Deus e pedia perdão através do sacerdote na época, né, do Antigo Testamento. Também é um lugar de adoração e de comunhão entre Deus e aqueles que ofereciam sacrifícios. Quando as pessoas precisavam de uma resposta, elas se dirigiam ao altar e ofereciam sacrifícios para que a resposta acontecesse. É lugar onde Deus manifesta a sua provisão. Como temos falado, no mês de julho, nós temos profetizado sobre a igreja de maneira geral, que haja provisão, que haja vida, que haja fé. O altar também é o ponto de contato entre a criatura que somos nós e o Criador Deus. Está vendo a importância do altar? Que nós possamos sair com essa convicção no nosso coração hoje. Como há diferença na vida daquele que faz altar e daquele que não faz. Daquele que elege Deus como seu Deus e daquele que não elege. Lugar onde se diferencia as atitudes. No altar é visto a diferença, como está escrito lá em Malaquias, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É onde nós aprendemos a nos achegar a Deus. Esses são alguns tópicos relacionados sobre o que seria altar. Lógico que se ontem antes de ontem já, e ontem estudando, e eu fui até a madrugada estudando, eu falei, se eu não parar, Deus vai ficar falando, né? Porque é muito rico o que a palavra tem para nos ensinar, e quando a gente começa a cavocar, como eu tenho o dom de mestre, eu gosto de ir atrás e a fundo, eu gosto de ficar, né, ali ruminando, né, Zé? É tão bom, né, quando a gente tem esse tempo, né, quando a gente se dispõe, na verdade, ter o tempo é muito relativo, você pode criar o tempo, né, hoje em dia a gente pode criar esse tempo, então quando você se dispõe a deixar esse tempo para o Senhor falar, para que Ele possa se revelar. E aí, se nós formos olhar para a Bíblia no Antigo Testamento em especial, né, porque depois nós vimos que tudo vai apontar, tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, ou seja, para Jesus. E se nós formos olhar para o Antigo Testamento, todo aquele que buscou um relacionamento sincero com Deus e colocou Deus como Senhor da sua vida, erigiu altares em sua vida.
Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus, ele tem uma aliança. Falei sobre pacto a última vez que eu ministrei. Deus, ele tem uma aliança com todo aquele que faz altar. Isso é notório porque nós fomos olhar para a palavra, nós vemos. A começar, muitos textos falam que o primeiro altar foi feito através de Noé, mas eu vejo que não. Na verdade, o primeiro altar foi feito lá atrás ainda, lá com Abel. Porque Adão e Eva haviam pecado e eles tinham sido expulsos do paraíso. E aí, se nós formos olhar depois, com Caim e Abel, eles tentam se aproximar novamente de Deus e oferecem um sacrifício a Deus. E aí, se nós formos ler, nós vemos que o sacrifício que Abel oferece é aceito e o sacrifício que Caim oferece não é aceito. Por que houve essa diferença? Porque Abel, ele era sincero na presença do Senhor e ele ofereceu um altar de adoração. Ele fez um altar de adoração porque ele entendeu que Deus deveria ser adorado. E ele oferece o melhor do seu rebanho. E ele oferece um sacrifício vivo, já diferentemente de Caim, que não oferece o melhor e ainda oferece um sacrifício de legumes. Mas para que houvesse o sacrifício, para que ele fosse aceito, precisava haver sangue derramado. Então Deus aceita aquela oferta de Abel, e nós vemos que é o primeiro altar que foi constituído lá no Antigo Testamento. Depois, na sequência, nós vemos o altar feito por Noé, um altar de gratidão. Se o de Abel foi de adoração a Deus, o de Noé foi de gratidão ao Senhor. Porque Noé, ele teve a incumbência de construir uma arca. E após o dilúvio, quando Deus poupou ele e toda a sua família, ele então ergue um altar e oferece sacrifícios. E o que motivou Noé a erguer esse altar? A gratidão que ele tinha por Deus ter poupado a sua vida. Eles estavam felizes porque eles tinham sido salvos. E você está feliz porque Jesus te salvou também? Então que nós possamos entender a importância de edificar altares. Depois nós vamos entrar na questão como que nós edificamos altares. Dando sequência, depois de Noé, nós vamos olhar os patriarcas, Abraão, que fez um altar de fé. Na verdade, se nós formos ver Abraão, ele é conhecido como grande edificador de altares. Sempre que ele chegava a um novo lugar, ou ele tinha uma nova experiência com Deus, ele erguia um altar. Será que quando nós temos experiências com Deus, quando Deus se revela a nós de uma forma que você sabe que é Deus se revelando, será que nós temos erguido altares? E assim também quando nós mudamos, as fases da nossa vida. Ele adorava antes mesmo de receber. Então Abraão tinha um coração muito puro, muito genuíno, muito sincero na presença de Deus. Ele se preocupava em adorar mesmo antes de receber. E nós vamos ver, como o pastor sempre nos ensina, que Abraão ele edificou 4 altares. Em Siquém, que significa ombro, que é o altar da revelação, onde Deus se manifesta a Abraão de uma primeira modo, tem um encontro com Abraão. Depois em Betel, que é conhecido como Casa de Deus, altar da separação, onde Abraão deixa Ai para trás, deixa o montão, ruínas, e ele segue em direção a Betel, que é Casa de Deus. Deus mostra o caminho certo para ele. Depois em Hebron, que significa amigo, altar da comunhão, quando ele se separa de Ló, e Abraão ele vai para mais perto de Deus. Depois em Moriá, que foi o tema que a Janete pregou ontem, ordenado, considerado por Deus. Altar da adoração, do sacrifício, da entrega total.
Quando você erege um altar, você tem se entregado totalmente? Deus pede uma prova de amor e fidelidade a Abraão, que era o seu filho Isaque, e Abraão, ele não questiona, Abraão simplesmente obedece. E quando ele prepara todo o altar e coloca o seu filho sobre o altar, pastor acho que também pregou algo sobre isso no domingo, quando ele ergue o altar ali e está tudo preparado, o que acontece? Deus não permite que ele sacrificasse seu filho e, ao mesmo tempo, Deus gera a provisão. Quando nós temos altares, há provisão na nossa vida. Abraão se destacou quando entregou os dízimos a Melquisedeque, o sacerdote também. Ele nunca negou nada a Deus e sempre fez e entregou o seu melhor. Depois, na sequência, nós temos o altar de Isaque, que foi um altar de superação. Se nós formos olhar para Isaque, ele poderia ter trauma de altar. Afinal, ele foi colocado sobre um altar. Nada aconteceu, glória a Deus. Mas ele foi a prova viva, né, de um altar. E mesmo assim, ele também ergueu o seu próprio altar, seguindo o exemplo do seu pai Abraão. Ele fez isso quando ele foi perseguido pelos filisteus e Deus lhe concedeu a vitória. Muitas vezes não é fácil nós erguermos altares quando nós passamos por lutas, por situações, por dificuldades. Eu acho que fica mais difícil ainda. Mas é aí que Deus está provando a sua fé. Para que o milagre, para que a resposta, para que bênçãos te alcance. Depois nós vemos de Isaque e Jacó um altar de compromisso. Como eu ministrei na última vez que eu preguei aqui na quinta-feira. Jacó fez um voto e comprometeu-se a servir a Deus e devolver fielmente os dízimos. Como resultado, ele foi grandemente abençoado e também abençoou, porque ele foi... Jacó foi o pai, né? Depois se torna, o nome muda de Jacó para Israel, ele se torna o pai das 12 tribos de Israel. Deus, ele quer se comprometer conosco e se alegra quando nos comprometemos com ele. Ele também teve 4 altares: o altar do encontro pessoal com Deus em Betel, o altar da reconciliação quando ele volta até Esaú, depois o altar da renovação e o altar da direção. Depois, na sequência, nós vemos o altar de Moisés, que ele construiu um altar depois da vitória de Amaleque e chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Moisés também aprendeu a fazer altares a Deus. Mais que isso ainda, ele fez o pacto da lei com Israel. Moisés construiu um altar ao pé do Monte Sinai. E ali eles ofereciam sacrifícios, e ali Deus se revelou de uma maneira gloriosa a ele e a todo aquele povo que estava ali. Depois Josué, a mesma coisa, construiu um altar no Monte Ebal após a vitória contra Ai. Até a Ana ergueu um altar na presença do Senhor, porque ela orou durante 24 anos e a oração dela não foi respondida, mas quando ela entendeu que era necessário um altar para que houvesse resposta, ela então, como uma mulher, não era o hábito, adentrou ao templo, mas ela estava lá perante o altar e ela falou: Deus, se tu me deres um filho, ele, ao desmamar, eu trarei ele, consagrarei ele, deixarei ele na sua casa. Houve um sacrifício, houve um altar. E aí a resposta veio e Deus fez ela, que era estéril, uma mãe não só de Samuel, mas de mais filhos. Milagre aconteceu. Quando há altar, há resposta, há milagre. Depois Samuel, filho de Ana, também clamou ao Senhor por Israel. E os filisteus foram derrotados, ficaram confundidos entre si. E ele declara aquele tão famoso texto que nós conhecemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Saul, antes de se desviar dos caminhos do Senhor, melhor dizendo, né? Ele também edifica a Deus para pedir uma resposta. Davi, da mesma maneira, erege altares ao Senhor. Salomão, gente, se nós formos parar para analisar
Todo aquele que teve um relacionamento com Deus, que, como eu falei, colocou Deus à frente da sua vida e tinha um compromisso com Deus, erigiu um altar ao Senhor. E quando Deus se revela a Moisés, isso são alguns, eu coloquei aqui, deu 11 exemplos, né? Mas tem mais pessoas, Gideão também fez altar ao Senhor. E quando Deus ele se revelou a Moisés, Deus disse que para se chegar até o Senhor é necessário o altar, é necessário o sacrifício. Altares devem ser feitos na caminhada para se chegar até Deus. Nós temos que entender que cada altar que nós levantamos na presença de Deus é um memorial que é escrito. Altar serve para marcar fases importantes na nossa vida. Quando você veio para Jesus, quando você começou a frequentar a igreja, eu creio que você foi impactado e você se converteu pelo que falaram, pelo que foi pregado, por meio do altar. São pessoas que têm altares na sua vida. Nós precisamos ter altares no nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. E voltando ao que nós lemos lá em Levíticos, precisa haver fogo no altar, precisa queimar em nós a presença do Senhor. Os caminhantes de Emaús, eles sentiram a presença de Deus com eles, era o próprio Jesus caminhando com eles. Aquele ardor que eles sentiram é o que nós precisamos sentir, é o que nós precisamos ter todos os dias. Mas para que esse fogo queime em nós, é necessário haver altar. Toda vez que você sentir o coração arder, a presença de Deus é o fogo que nunca poderá ser apagado dentro do seu altar. E qual que é o intuito do diabo? Qual que é o intuito de Satanás? Ele quer apagar a todo custo esse fogo que arde em nós. Porque se ele apaga o fogo, não pode existir sacrifício. E aí nós estamos perdidos, para falar bem a verdade, né? Então é necessário que nós venhamos todos os dias nos achegarmos cada dia mais à presença do Senhor, renovando a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Depois que Moisés levantou o altar, Deus ensina para que serve o altar. Todo barulho que é feito fora do altar, Deus escuta. Ou seja, Deus escuta a adoração dos anjos, Deus escuta os animais, Deus escuta os vegetais. Mas o barulho que é feito sobre o altar, o Senhor, Ele ouve. E Ele ouve como? Pela sua narina. Porque sobe como incenso na presença dEle. Então a gente não pode fazer barulho fora do altar, a gente precisa fazer barulho no altar para que a resposta seja dada por Deus, para que milagres aconteçam. No céu, o que Deus ouve pelo nariz é incenso. No altar é onde Deus ouve a nossa oração. Deus ouve todo barulho no altar e para Deus ouvir, nós temos que caminhar até o altar. Estar próximo do altar. Relacionamento, intimidade e comunhão com Deus. Nós podemos errar, nós podemos falhar. Deus é misericordioso. Deus, Ele perdoa. Mas nós temos que nos achegar a Ele com o coração sincero, quebrantado, humilhar-se na presença do Senhor, para que Ele então ouça a nossa oração. O altar naquela época era erigido, era um altar de pedra. Por que era de pedra? Porque o ouro derrete e a água, a madeira, a água apodrece. Então o altar era feito de pedra. E ainda a pedra não poderia ser polida, ela tinha que ser in natura. Porque toda ferramenta que polisse a pedra profanaria a pedra. Se nós formos parar para ver a riqueza de detalhes e de significados que há por trás de um sacrifício, né?
de um altar. Deus, ele não estava preocupado com a aparência. Então, o ouro, lógico, é muito mais bonito. A madeira, ela é mais bonita. Mas ele está preocupado com a durabilidade. Se fosse ouro, se fosse madeira, era muito fácil. Deus olharia para o sacrifício e simplesmente seria consumido. Mas a pedra não. A pedra é bruta. Ela é diferente. Quando o fogo do Senhor consome tudo. No altar só pode queimar como sacrifício aquilo que tiver sangue. A vida de toda a carne está no sangue. Deus ensina a Adão que só é possível chegar a ele por meio de sacrifício. Por isso que Abel fez um sacrifício com sangue, com um animal. Diferentemente de Caim, que não tinha sangue na sua oferta. Quando trazemos o dízimo e colocamos no altar, estamos fazendo um sacrifício vivo, suave e agradável a Deus. É impossível Deus não responder. Eu coloquei dízimo, mas é oferta também, gente. Toda vez que nós fazemos um altar de adoração a Deus, porque quando você dizima, quando você oferta, quando você colabora, você está erguendo um altar de adoração a Deus. E esse altar, ele não é só erguido na hora do dízimo, da oferta, da colaboração. Esse altar é erguido quando você se dispõe a toda quinta-feira de manhã estar na presença dele. Também é um altar que você ergueu. Quando você se propõe a vir na casa do Senhor 1, 2, 3 vezes por semana e não quebra aquilo. Aquilo é um altar que você tem. Quando você se dispõe na tua casa, como o pastor Odair falou, a orar de madrugada, a se colocar na presença de Deus, você está erguendo ali um altar também ao Senhor. Você vê como é importante erguer altar na presença do Senhor? E para nós encerrarmos as lições que nós tiramos, quando há altar, há um relacionamento com Deus, o Senhor, ele se revela. O Senhor, ele tem se revelado a você da forma que você precisa ou não? Senão nós precisamos rever o que nós estamos fazendo, se humilhar, se achegar à presença do Senhor com um coração puro, sincero, se arrepender, pedir perdão, Deus, ele vai ouvir a tua oração. Quando há altar, há resposta. Se você precisa de uma resposta da parte do Senhor, faça rápido um altar a Deus. Dobre o teu joelho, coloque ele à frente. É difícil, porque para ter altar precisa ter um sacrifício. Quando há altar, há vitória. Quando há altar, há um memorial na presença do Senhor. Nós vemos isso através todos esses personagens que eu citei, que eu mencionei da Bíblia. Todos eles tiveram vitórias quando ergueram seus altares a Deus. Quando há altar, há o agir sobrenatural de Deus. Para que nós vejamos esse agir sobrenatural de Deus, nós precisamos construir altares. E se porventura você um dia fez algum altar ao Senhor em alguma área da tua vida, e esse altar você quebrou, que você possa restaurá-lo ainda em tempo. Assim como Elias restaurou o altar perante os profetas de Baal e ofereceu um sacrifício ao Senhor, colocou o bem mais precioso ao redor do altar, que era água. Em 3 anos de seca não existia água e ele derramou cântaros de água ao redor do sacrifício. O Senhor olhou para aquilo e recebeu o sacrifício de Elias. E nós vemos que logo depois que Elias restaurou o altar, o que aconteceu? Veio a chuva, veio a bênção, veio a resposta, veio o milagre. Então que nós possamos restaurar os altares, se um dia nós quebramos ele na presença do Senhor. Que nós possamos entender a importância do sacrifício. Hoje nós colocamos o sacrifício como o nosso dízimo, a nossa oferta, porque eles são o nosso trabalho, né? Não deixa de ser a nossa vida. Se você está semeando dinheiro, é porque aquilo Deus proveu para você, sim, mas é fruto do teu trabalho, é fruto da tua vida, do teu gasto de energia, do teu tempo. Então é um sacrifício vivo na presença do Senhor também. Que nós possamos entender.
Edifique altares ao longo da sua caminhada com Deus para que você seja próspero. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus, colocar nossa vida perante Ele. Já convido o pastor Odair, pastora Ângela, o irmão José estarem aqui. Estaremos orando também na sequência pelos pedidos de oração. Você que está na sua casa, segure na sua mão um copo com água, segure também a chave do seu lar, segure também os documentos, causas na justiça. Não sei o que você precisa de resposta, de milagre, mas que você possa fazer um altar ao Senhor. Se você já quiser também segurar aí na sua mão o dízimo e a oferta também, porque é uma maneira de você fazer um altar ao Pai. Deus querido e Pai amado, Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta manhã. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor se revelou a nós, Pai. Te agradeço, Pai, por o Senhor falar conosco nesta manhã, assim como o Senhor já anteriormente havia falado ao meu coração. E agora nós colocamos diante do Teu altar a nossa vida. Deus, eu não sei como estão os altares aqui feitos, Pai. Deus, talvez nós precisamos renovar a nossa aliança por meio de novos altares contigo. Deus, talvez nós precisamos de resposta e é necessário que façamos altares. Que nesta manhã os Teus filhos tenham consciência disso, Pai. E que nós possamos edificar altares assim como foi edificado no passado. Deus querido, assim como tantas pessoas, homens e mulheres de Deus, edificaram seus altares na Bíblia. Que nós também possamos edificar altares a Ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Para que então a resposta aconteça, para que o milagre se veja, para que realmente bênçãos nos alcancem. Deus querido, que nós possamos edificar altares, ter a nossa vida marcada por edificação de altares, assim como foi com Teu filho Abraão. Oh, Deus querido, vem se revelar a nós, Senhor. Deus querido e Pai amado, nós colocamos também aqueles que precisam restaurar altares que estão em ruínas, que estão quebrados, que estão, Senhor, despedaçados, que neste momento os altares, Pai, colocando, Senhor, sobre o Teu altar o sacrifício, a oferta, Deus, de adoração, de louvor, Deus. Oh, Pai querido, essa palavra falou de uma maneira tão forte ao meu coração, que assim também possa, Senhor, continuar falando com os nossos corações. E que nós possamos ser bênção na vida daqueles que se achegarem até nós, para que nós possamos explicar a importância de edificar altares. Deus, nós colocamos agora neste momento, Pai, cada vida, Pai, que se faz representar também na Tua casa por uma chave, Pai, por um documento, por uma fotografia, cada lar que é representado por uma chave. Deus querido, visita essas vidas, Pai. Que aqui, Senhor, haja resposta, Senhor. Deus, que haja provisão. Temos declarado neste mês de julho, Pai, provisão, fé, vida sobre estas vidas. Deus querido, abençoa, Senhor, operando o sobrenatural, Deus. Visita as causas da justiça. Visita, Senhor, as famílias que precisam de uma restauração. Deus querido, visita aqueles que precisam de saúde, Seu Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Deus querido, os enfermos, colocamos na Tua presença, Senhor, cada pedido de oração. Senhor, colocamos na Tua presença também os projetos de vida deste ano de 2021, para que o Senhor possa operar milagres. Deus querido, para que o Senhor possa trazer a resposta. Deus, são sonhos, são planos, são projetos que são colocados desde o início do ano na Tua presença, no Teu altar. Então que ali também se veja a resposta, Pai. Deus, nós colocamos a vida dos dizimistas, dos ofertantes, dos colaboradores, Senhor, neste mês de julho, Pai. Todo aquele que tem semeado no altar desta casa, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prover, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possa ser vista a diferença entre aquele que tem uma aliança contigo e aquele que não tem, aquele que te serve e aquele que não te serve. Deus, manifesta o Teu cuidado, Deus, na saúde, manifesta o Teu cuidado no trabalho, manifesta o Teu cuidado, Pai, em cada área da sua vida, Deus. Nós colocamos esses pedidos de oração, os copos com água, as garrafinhas, Pai, como aqueles que estão segurando na Sua mão, na Sua casa também, Senhor.
nós colocamos diante da Tua presença cada documento, cada fotografia, cada copo com água, cada chave, para que ali se manifeste a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Pastora Ângela, os de ontem. Você que vai dizimar nesta manhã, ou vai ofertar, você que está aqui na casa do Senhor, ou você que está em casa, se quiser segurar na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, o nosso cooperador José já estará abençoando, fazendo esta oração final, depois também dando a bênção apostólica, para que você vá na bênção, na paz do Senhor. Mas eu gostaria de agradecer vidas que têm se levantado e que têm tido um compromisso com o Senhor, como foi falado nesta manhã. Então, que Deus abençoe grandemente a vida do Valdir Franzolin, que enviou o seu dízimo. Também a vida da Ariane Canestraro, que enviou a sua oferta e a oferta para o aluguel. Que Deus venha abençoar grandemente, como todos aqueles que colaboram, todos aqueles que têm semeado. Que você se lembre a importância de fazer altares ao Senhor também em relação aos teus dízimos, às tuas ofertas, para que milagres aconteçam, para que respostas sejam dadas por Deus a nós. Eu gostaria de ver se alguém gostaria de pegar o envelope e ainda não pegou para o aluguel, mês de agosto. Há alguém que gostaria de pegar o envelope? Não? Mas que Deus esteja abençoando a tua vida, que Deus esteja abençoando a tua casa. Nós sempre louvamos a Deus, agradecemos todos aqueles que têm colaborado. Agradecemos aqueles que têm colaborado através do quilo, através de uma peça de roupa, através das ofertas. E nessa semana nós estávamos olhando, graças a Deus, louvo a Deus por cada um que teve o compromisso de trazer o item que foi pedido na quinta-feira, que, se não me falha a memória, era o macarrão, né? Então, se você se comprometeu e lembrou de trazer, que Deus abençoe e prospere grandemente a sua vida. Sempre cestas básicas têm sido enviadas e nós procuramos abençoar aqueles que necessitam. Essa semana mesmo, o pastor Josué enviou cesta básica, se não me engano, para Araucária, né? E então, que Deus abençoando a sua vida. Assim como todo o trabalho que tem sido feito ali no SIC, é muito importante quando nós nos preocupamos em cuidar do nosso altar, cuidar da nossa casa de Deus. Amém? Já passa a palavra ao José. Segure em suas mãos o envelope, o dízimo, a oferta. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse lugar, ó Pai. Queremos colocar diante do Senhor cada um que trouxe os seus dízimos, o seu sacrifício, ó Pai. O sacrifício, queremos colocar diante do Senhor cada sacrifício trazido nessa igreja hoje, trazido aqui, Senhor, todos aqueles que oferecem o seu alimento, o seu dízimo, a sua oferta, Senhor. Colocamos todos diante do Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, vieram à sua casa, Senhor, receber a tua palavra, receber de ti, Senhor, a direção, ó Pai, receber de bênção, ó Pai. Colocamos cada um diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor venha receber aí, Senhor, onde o Senhor está, todo esse sacrifício, Pai, cada oferta, cada dízimo, cada sacrifício hoje trazido em sua casa, Senhor. Recebe, Senhor, e abençoa, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com motivação, nos abençoa com saúde, nos abençoa com portas abertas, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com muralhas quebradas, Senhor. Nos abençoa, Pai, com caminhos aplainados, com caminhos retos, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, com aqueles empecilhos
nós temos, que seja abatido hoje, ó Pai. Que gigantes que nos impedem de caminhar sejam abatidos hoje, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Senhor. Que, Senhor, que negócios lucrativos para nós sejam efetuados hoje, sejam finalizados hoje, ó Pai, no nome de Jesus. Que aquilo que estejamos esperando, que respostas positivas que estejamos esperando, recebemos hoje, ó Pai, venhamos a receber hoje, Senhor. Nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Coloque sua mão na posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, nós vamos em paz, que o Senhor nos leve em segurança.